Existem 3 princípios da escrita criativa que podem deixar os seus textos mais interessantes. Estou fazendo um curso de escrita criativa e eu li esse livro um tempo atrás e tanto o livro quanto esse curso fala muito sobre esses 3 princípios que eu vou falar para vocês agora. E eu acho muito legal compartilhar essas coisas que eu aprendo, porque daí eu aprendo mais ainda, entendeu? Então eu espero que isso ajude vocês. Mas basicamente a primeira dica é: tenha clareza do que você está escrevendo. Ou seja, do formato que você está escrevendo. Então, você está escrevendo um conto, você está escrevendo um poema, você está escrevendo um romance. É muito importante a gente ter clareza do formato do texto que a gente está escrevendo, porque isso ajuda a gente a escrever melhor. Então, se você já sabe que você vai escrever um conto, você vai escrever de maneira diferente do que como se você fosse escrever um romance, por exemplo, entendeu? Mas, para além disso, também é muito importante você pensar em quem que é o público da sua história. E toda vez que nós, autores, recebemos uma crítica negativa, é legal a gente entender o contexto da pessoa que está dando essa crítica. Porque, assim, eu já escrevi muitos contos, inclusive estão na Amazon, e é um conto. Eu falo na Amazon que é um conto, quando eu vou divulgar, eu explico que é um conto. E muita crítica negativa vem falando, tipo assim, nossa, muito curto. E eu também escrevo muito livro com protagonismo LGBTQIAP+. E eu já recebi crítica falando, tipo assim, ai, não gostei, tem gays. As capas são super explícitas, a sinopse do livro é explícita, então assim, sim, tem gays. E esse é o tipo de crítica que vem de uma pessoa que não é o meu público-alvo, então não faz muito sentido pra mim eu levar isso em consideração. Então, quando você sabe pra quem você tá escrevendo, isso também te ajuda a escrever, porque se eu sei que vou escrever para um público LGBTQIAP+, eu não vou colocar referências de extrema-direita, por exemplo, na minha história, entendeu? E ter tanto formato quanto um público na sua cabeça te dá mais um norte, assim, tipo uma noção pra onde você tem que ir com a sua história. Mas a segunda dica, nossa, essa primeira dica ficou gigantesca, né? Mas a segunda dica é uma coisa que eu vejo muito acontecer, principalmente em texto de autor independente, que é uma confusão de tempos verbais. Então você começa o seu texto no passado e de repente tem um verbo no presente, aí tem outro verbo no pretérito do passado, assim, fica uma confusão. E é uma técnica tão simples, mas que quando a gente está revisando que a gente pega melhor. Então sempre se atente também ao tempo verbal que você está escrevendo na sua história e tente ficar nesse tempo verbal durante toda a história para não se confundir mais. E isso ajuda muito se você está começando a escrever. Agora, por fim, a terceira dica é escolher o narrador certo para sua história. Porque assim, gente, quando você lê uma história em terceira pessoa, foi uma escolha intencional do autor escrever aquele livro em terceira pessoa. Porque os narradores têm funções diferentes dentro de uma história. Eles têm papéis diferentes dentro de uma história. Por exemplo, um narrador em terceira pessoa. Geralmente é um narrador onisciente, que ele sabe o que está acontecendo ao redor. Então acaba sendo um narrador mais confiável, porque ele tem a visão macro do que está acontecendo naquela história. Agora, se é um narrador em primeira pessoa, você só tem a visão daquela primeira pessoa do que está acontecendo na história. Então pode ser que não seja tão confiável assim. Além disso, um narrador em primeira pessoa não vai saber descrever o que os outros personagens estão sentindo de verdade. Ele só vai conseguir passar a percepção dele como primeira pessoa, entendeu? Por isso que a escolha do narrador é intencional. E por isso que a gente vê muitos livros de suspense, por exemplo, que são escritos em primeira pessoa, porque já vai gerando aquela dúvida no leitor de se aquele narrador é confiável ou não para aquela história. Então, assim, são técnicas, dicas bem básicas, mas se você começa a pensar nessas coisas na hora de escrever seu livro, texto, que seja, sua escrita melhora, fica muito melhor. Se você não sabia que isso poderia te ajudar, comenta aqui. E se tiver mais alguma dúvida, comenta também, porque eu quero trazer cada vez mais essas coisas que eu tenho aprendido aqui pra vocês.